Boa tarde, pessoal do YouTube! Está começando mais um Café com Arquitetura, então Solta a vinheta. pessoal, hoje o assunto é em homenagem a esse Guilherme de Verde Samambaia. A gente vai falar sobre paisagismo. Então peguem seus cafés e hoje a gente vai explicar não como paisagistas, porque nós não somos paisagistas, mas como arquitetos que em nossos projetos incorporamos projetos também de vegetações, de jardins bonitos, quintais bem ajardinados, não é isso? É isso. A gente vai falar sobre um conhecimento técnico que nós temos, bem abrangente, tanto na parte do paisagismo como do urbanismo. E vamos começar a falar sobre a questão dos recuos da construção da sua residência, quando você compra um lote. Como vocês sabem, nós somos um escritório especialista em projetos residenciais e na maioria dos projetos e dos nossos clientes, os lotes eles são inseridos dentro de um loteamento fechado, os famosos condomínios. E dentro desses condomínios, além das normas de prefeitura, existem as normativas internas. Nós temos os recuos frontais, os recuos laterais e os recuos de fundo. E por que eles são importantes? Até por uma questão de valorização do seu entorno. Grande parte dos recuos também, eles são necessários para a taxa de permeabilidade. E a taxa de permeabilidade ela é super importante para que você não crie um lugar super árido, um lugar que talvez fique todo alagado. Falei certo? Sim. Quando a gente fala de permeabilidade, a gente também tem que lembrar que os recuos servem para permeabilidade da ventilação e da iluminação, além da permeabilidade pluvial, que seria a água da chuva. E isso é o fundamental, porque a gente precisa ter casas bem ventiladas e se assegurar de que o mínimo de afastamento necessário seja empregado para determinados ambientes. E isso, o que rege, é uma norma federal. Então, os estatutos do condomínio se baseiam em normas federais para dizer sobre os recuos. Bom, mas vocês falaram que ia falar sobre paisagismo, então falando um monte de regra. A permeabilidade que a gente fala da construção e de toda a parte de normativas de prefeitura e condomínio, ela gera a permeabilidade visual. É onde que o paisagismo entra. Quando a gente tem um estudo de casas organizadas dentro de vários lotes, de uma sequência de lotes, nós temos o paisagismo. O paisagismo ele não condiz somente a parte das plantas. Claro que a planta que a gente vai falar, que vocês estão tanto esperando, ela completa toda a parte visual dessa permeabilidade e trazendo um bem-estar para a sua casa, que eu acho que é a parte mais importante como arquiteto de residência é pensar no paisagismo, também pensando no embelezamento do todo, do entorno. Ninguém imaginou que em 2020 a gente ia passar por uma pandemia. E quem mora em casas com um quintal bacana, que tem uma árvore, que tem uma plantinha, tá muito bem, porque isso tudo também contribui para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então o paisagismo junto com os recuos também servem para isso. Agora, dentro dos nossos projetos, vocês podem pegar nosso Instagram como exemplo, as casas e fachadas que a gente divulga sempre tem um paisagismo um pouco mais elaborado nessa frente das casas, para tanto valorizar a construção quanto valorizar o entorno, como o Gui já explicou, e aproveitar essas faixas de recuo e de permeabilidade da água para colocar as espécies. Algumas espécies que a gente mais usa para a parte externa da casa, e isso é recorrente nos nossos projetos, são espécies altas, espécies médias e espécies baixas. Cada uma delas tem uma função, porque paisagismo, assim como arquitetura, é feito de composição. Então existe, quando a gente vai pensar no paisagismo, que vai compor junto com uma fachada, uma noção de composição desse elemento paisagístico em contraste com a paisagem construída, que seria a edificação. Quando a gente faz uma palmeira, por exemplo, imperial na frente de uma casa, provavelmente é para ela ocupar um espaço que de repente fica mais vazio de elemento construído e afunilar ou direcionar a visão para a construção.
Junto com isso, a gente vai ter espécies mais arbustivas, que são essas espécies médias. E aí a gente vai poder trabalhar esse paisagismo em composição, como a gente estava comentando. E aí tem diversas espécies. Vamos começar por categoria. Se a gente for pegar a categoria das espécies altas que a gente mais usa aqui na Guedes Bissoli, a gente vai falar então das palmeiras e dos coqueiros, onde a gente tem a palmeira real, a palmeira imperial, a palmeira rabo de raposa. Essas são algumas das espécies que a gente mais usa. A gente vai ter a bananeira em leque, que ela fica muito bonita, a ravenala é o nome dela. A gente vai ter também as espécies mais clássicas, que vão combinar com uma arquitetura um pouco mais rústica ou um pouco mais clássica também, que são os pinheiros, né? As espécies Cônicas. Nós vamos ter também as espécies cônicas, que são as coníferas, e elas têm esse nome porque não são plantas tipicamente brasileiras, elas são trazidas de fora, geralmente de países mais frios, e elas são pontiagudas justamente para que a neve não acumule em cima delas e ela possa escorrer. Então tem aqueles pinheiros bem altos da Toscana, que tem vários clientes que pedem pra gente como referência, que se pensado em todo o paisagismo, em toda a composição em conjunto com outras espécies que tenham a ver com o mesmo bioclima e biodiversidade, dão certo. Quando a gente vai para as espécies de médio porte, que são os arbustivos ou árvores de médio e pequeno porte, a gente pode pensar em algumas espécies que a gente também já usou. E eu vou deixar essa espécie de árvore para o final do vídeo. Tentem adivinhar comigo qual é a espécie de árvore originalmente brasileira. Alguém aí sabe? Essa é uma espécie que a gente também usa bastante em projeto. E uma coisa legal, das coníferas, da família, né, dos pinheiros, o originalmente brasileiro a gente tem uma espécie, que é a araucária. A araucária ela é super preservada hoje em dia, então se você tem uma araucária no seu lote, compensa muito mais você usar isso como um potencial no seu projeto do que retirá-la. Mas voltando então para as espécies arbustivas, a gente vai ter muita planta tropical que a gente gosta de incorporar nos projetos, quando a gente usa, por exemplo, as palmeiras, que são muito tropicais. A gente vai ter a costela de Adão, a gente vai ter as folhagens mais largas, a gente vai ter as flores arbustivas, como a primavera, a azaleia. A gente vai ter também uma espécie um pouco mais baixa, mas que cresce também, que é a lavanda. Essa fica bem legal com aquela composição de paisagismo mais clássica, com as coníferas. A gente também vai ter aí falando de cada vez mais descendo a altura das plantas. Antes de descer um pouquinho mais para essa espécie, nós temos também uma palmeira que nós utilizamos muito no nosso projeto, a gente acha linda, é a palmeira azul. Também temos o pândanos, que combinam com bastante folhagem, são praticamente plantas clássicas utilizadas aqui nas nossas fachadas, quem acompanha sabe disso. E as outras espécies mais baixas, que o Caio vai acabar de falar aqui, né? Eu ia comentar das espécies que compõem cores também. Então a gente tem o capim do Texas, que ele é meio acobreado, ele é bem bonito, e tem algumas espécies que saem aquele rabinho de gato, né? E fica bem legal. A própria lavanda que a gente já mencionou, quando ela dá flor, ela fica bem bonita, junto com a azaleia. A gente tem também, da família das suculentas, as bromélias, e elas são muito lindas, porque é uma planta bem tropical, bem brasileira, e a composição das bromélias com pedras e com palmeiras fica bem legal. A gente também tem um elemento no paisagismo que são os elementos de forração, que daí são aquelas, na categoria de alturas, né, aquelas bem rasteiras junto ao chão, e a gente usa para fazer essa composição junto com a grama e não deixar somente grama no quintal, por exemplo. A gente pode fazer partes dividindo esse espaço com a grama que se chama amendoim, que ela é uma grama redondinha, assim, ela faz umas folhinhas redondinhas bem pequenininhas e dá uma floração amarela super bonita também na época de floração. A gente tem o lambari, que ele é uma vegetação bem rasteira também, bem legal. Grama preta. A grama preta, que é muito bonita. Ela se chama grama preta porque ela é um verde bem escuro e ela dá em vários massinhos, assim, tuchinhos, né, de planta, e você planta todos esses tuchinhos e depois ela vai crescendo. Fica bem bonito. Sempre em composição também, podendo acontecer com as pedras,
sejam elas pedras de rio, pedras roladas, seixos, as pedras brancas e os cascalhos, as cascas de árvores secas e palhas. O mais importante de tudo isso, como o Caio mencionou, é a composição, o equilíbrio. O paisagismo, além de contribuir para uma fachada mais atemporal, ele é um tipo de investimento que não sai de moda. Então, às vezes, o que a gente propõe para todos os nossos clientes é investir um pouco mais no paisagismo da frente do que trabalhar até a escolha de um revestimento super caro. Então, se você estiver na dúvida e você tem que escolher entre um revestimento na fachada ou investir no paisagismo, invista nas plantas, porque além de você investir na sua fachada e ela ficar atemporal, o seu entorno ele vai ficar mais bonito para todo mundo que passar na sua rua. Muito bem, pessoal. Falamos então das espécies externas que a gente mais usa nos nossos projetos para valorizar também a construção e deixar esse espaço mais salutar, mais saudável. E a gente também tem a parte de paisagismo interno e paisagismo de pequenos espaços. Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, eu tenho uma sacada super pequena de 2,40 por 1,40, 1,60 e ali eu tenho pelo menos 10 espécies diferentes de planta. E é bem legal, porque me traz um clima muito gostoso todo dia na minha casa, mesmo sendo num espaço pequeno. Para espaços pequenos, a gente tem muito famoso hoje em dia as paredes verdes, que é onde você pode verticalmente fazer a composição de espécies que caem e se somam quando elas vão crescendo, ficando uma parede toda tomada por vegetação. Para isso, a gente vai dar o exemplo da samambaia, que eu usei brincando com o Guilherme no início. E a samambaia não existe só uma, existem diversas espécies de samambaia. A gente tem também o chifre de veado, a gente tem a renda portuguesa, a avenca, a gente tem algumas espécies de folhagens mais redondinhas que caem também e algumas espécies coloridas. A gente gosta bastante também de trabalhar com flores, como por exemplo as orquídeas na parede verde também ficam bem bonitas. E no espaço interno, a lógica é a mesma, é a da composição. Então, quando a gente vai pensar em inserir uma planta dentro de um ambiente, ela vai provavelmente ter que ficar em vasos. E os vasos também são elementos que valorizam ou depreciam a sua decoração, né? Então, a gente pode investir em vasos que sejam de cores diferentes, de alturas diferentes, não necessariamente vasos caros, mas vasos que componham com esse paisagismo e essas espécies. Fundamental para que esse vídeo de hoje seja compreendido de uma forma interessante. Você sempre averiguar o seu clima e a localização em que você vai colocar essas plantas, porque para elas sobreviverem, nada melhor do que estarem no local adequado para isso, senão elas vão morrer e não vão contribuir com o seu paisagismo. Existem espécies também que não precisam de muita água, que são os casos dos cactos, das suculentas, principalmente se você é solteiro, mora no apartamento sozinho, não rega muitas plantas. Eu acho muito legal utilizar plantas como elementos decorativos. A gente não precisa comprar um banco ou uma luminária para ficar do lado do sofá, simplesmente um suporte para elevar esse vaso, ou até mesmo um banco mais velho para colocar um vaso, deixar ele mais alto, alguns menores em cima de uma mesa de centro, vai trazer uma cara mais de lar e um ambiente mais saudável para a casa que você habita. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, ativem o sininho para vocês receberem semanalmente vídeos novos. Indique para um amigo se vocês gostam. E semana que vem tem mais um conteúdo para vocês aqui no Café com Arquitetura. Até a próxima e não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e clique aqui, por favor, no inscreva-se. Tchau, tchau!